Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, como dizia o Pedro Mota Soares à tarde, falar para este Congresso é uma alegria enorme. Ver-vos a todos, aos que vemos de há muitos anos, aos que vemos aqui do Senado, que aprendemos a respeitar desde muito novos, e àqueles que vimos no palco entrar há pouco como novos militantes, com uma energia contagiante e com uma vontade enorme de trazer muitos mais como eles que agora se juntaram a nós. Assim sendo, devemos aproveitar o momento para partilhar convosco algumas ideias. Como sabem, já foi dito aqui por vários congressistas, tenho estado envolvido num projeto para o qual vos peço atenção, que é a CDS-TV, e permitam-me que agradeça aqui a todos, que são muitos, que generosamente permitiram que o nosso partido tivesse mais este projeto com custos reduzidíssimos, fruto de um grande voluntarismo, de uma enorme competência e, sobretudo, de muita dedicação de funcionários do partido e de voluntários que se juntaram a nós neste projeto. Muito obrigado a toda a equipa da CDS-TV. Mas o facto de ter estado envolvido neste projeto não permitiu que eu preparasse o improviso que aqui queria trazer com o cuidado que queria ter preparado. E obrigou-me a tomar umas notas, o que eu prevejo que não vai ajudar muito a que isto corra bem. Mas o melhor é seguir um método tradicional. Em congressos, para isto não correr mal, o melhor é, nesse método tradicional, nós falarmos de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. De onde vimos é importante lembrar. É importante lembrar que neste momento, como noutros, nós não vamos deixar que seja a esquerda a escrever a nossa história. Nós vimos de um tempo difícil em que salvámos o país de uma das situações mais difíceis que este país viveu. E não vamos deixar que o país se esqueça disso, porque não temos vergonha de ter estado à altura do momento e não temos vergonha, pelo contrário. Temos honra de ter servido o nosso país em dificuldade. E só vos peço, não falando muito de passado, que quando lembrarem este tempo e quando vos vierem dizer que estivemos mal, que não estivemos à altura, que não fomos suficientemente bons, apenas 3 coisas. Com José Sócrates começaram os cortes na administração pública. Com o governo de que o CDS fez parte, começou a reposição de rendimentos dos funcionários públicos. Com José Sócrates entramos numa recessão profundíssima da nossa economia. Com o governo de que o CDS fez parte, voltámos a crescer e pusemos a economia portuguesa no caminho da convergência com a União Europeia. Terceiro ponto, já de trás, não só com José Sócrates, mas com os governos do Partido Socialista, ainda antes da crise internacional, o nosso desemprego vinha a crescer galopantemente. Com o nosso governo, o desemprego não só parou de crescer, como começou a diminuir e começou-se a criar emprego a sério. E se estes 3 argumentos não servirem para convencer aqueles que querem ir na cantiga de sempre da esquerda e que acham que afinal o que nós fizemos não foi assim tão importante, lembrem mais uma coisa. Cada vez que falarem de salário mínimo nacional, quem congelou o salário mínimo nacional foi José Sócrates e Vieira da Silva, o mesmo que volta a ser ministro agora. E quem descongelou o salário mínimo nacional foi o governo de que o CDS fez parte. Fomos nós que tirámos o país do buraco, mas fomos nós também que pusemos o país num caminho que agora permite que tenhamos honra de voltar a ser um país não só honrado, mas acima de tudo competitivo. Mas temos que pensar também de onde vimos em termos internos. Tivemos há 2 anos um congresso em que se colocavam muitas questões, porque vínhamos desse tempo difícil de governação, porque mudávamos de liderança e havia muitas questões no ar. Havia muitas dúvidas sobre o que ia acontecer ao CDS e como íamos responder a esse momento difícil. Havia até, não faz mal admiti-lo, alguns medos de que as coisas não pudessem correr bem. E é destes 3 pontos que nós vimos para o momento atual. Se havia questões durante estes 2 anos, nós construímos as respostas a essas questões. Se havia dúvidas, e havia, durante estes 2 anos, nós construímos as certezas que afastaram definitivamente essas dúvidas. Se havia medos, nós conseguimos, durante estes 2 anos, conquistar suficiente credibilidade e confiança para que o medo estivesse completamente fora do horizonte.
E se muitas destas dúvidas, questões e medos há 2 anos tinham a ver com a mudança de liderança, eu quero-te dizer, Assunção, se hoje temos certezas, se hoje temos respostas, se hoje temos confiança, a ti devemos. Porque durante estes 2 anos lideraste o partido para não só vencer esse momento difícil, mas para conseguir construir um caminho que é provavelmente o caminho de maior afirmação, não só do CDS, mas de um partido nos últimos anos na democracia portuguesa, e isso não é pouco. Resta saber para onde queremos ir. E este Congresso é essencial para darmos essa resposta. Nós queremos ir para um caminho muito simples. Na oposição, sermos os mais acutilantes e os mais competentes. Na alternativa, sermos aqueles que mais respostas dão aos problemas das pessoas. É isto. Oposição e alternativa. Oposição acutilante, alternativa competente. Cada português que souber que este governo e esta maioria das esquerdas não está à altura daquilo que no seu dia-a-dia são as suas necessidades, sabe que tem no CDS a palavra de denúncia, a palavra de exigência e a palavra suficiente para fazer ouvir a voz de tantos desses que não conseguem só por si fazer a sua voz, mas que não nos ficamos por essa oposição. Sabem também que a cada um desses problemas há uma construção de uma alternativa que queremos apresentar num projeto político consistente e verdadeiramente vencedor nas próximas eleições legislativas. Para isso, nós temos que ser muito claros no caminho que queremos definir. Temos que elencar prioridades: população, território, competitividade. Temos que saber que temos um problema demográfico que nos condiciona as políticas sociais e que nos causa um problema de sustentabilidade da dívida pública. Então vamos estudar, vamos trabalhar e vamos dar resposta. Temos um problema de território, de um desequilíbrio enorme entre litoral e entre interior, entre regiões muito populosas e desenvolvidas e regiões despovoadas e com enormes dificuldades. Vamos trabalhar essas políticas de coesão. Temos uma economia que cresce como nunca, mas cresce muito menos do que a esmagadora maioria dos nossos parceiros europeus. Então vamos criar condições de competitividade para que essa economia cresça. E temos já muitas dessas propostas. O Estatuto Fiscal para o interior, para conseguirmos coesão no interior. As reformas na segurança social, as políticas de natalidade, as políticas de conciliação do trabalho e da família numa lógica totalmente nova. Se as profissões hoje são diferentes, se as empresas são diferentes, se as famílias têm necessidades, porque é que nós continuamos a discutir a legislação laboral com os fantasmas do século XIX, condicionados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda? Não é isso que as famílias, não é isso que as pessoas, não é isso que as empresas querem. A esquerda não tem as soluções para aquilo que é a realidade da vida das pessoas hoje e nós temos que mostrar que as temos. Terminando, nós temos também que, taticamente, estrategicamente, temos estas ideias, como temos da baixa do IRC para que as nossas empresas sejam mais competitivas, como sabemos que sem responder os problemas dos atrasos na justiça, sem trazer celeridade à justiça, nós não conseguimos também que a nossa economia seja suficientemente competitiva e por isso ainda há pouco tempo apresentámos propostas também na justiça. Se sabemos isso tudo do ponto de vista estratégico, nós temos também que saber taticamente o que queremos fazer. E aí há questões muito claras. Nós não somos equidistantes. Nós sabemos muito bem onde é que estamos do ponto de vista político-partidário em Portugal. Não somos equidistantes por convicção e não somos equidistantes por oportunismo. Aqui guiamos-nos pelas nossas convicções. Sabemos perfeitamente onde é que se constrói a alternativa ao governo das esquerdas. Mas também, não sendo equidistantes, nós não somos dependentes. Nós somos muito independentes. Nós sabemos que o caminho se constrói quanto mais fortes nós formos. Porque se há pouco disse que no governo que nos honramos de ter feito parte conseguimos fazer muita coisa, há uma lição que nós tiramos desse governo. É que não vale a pena lá voltar com esta proporção de forças. É que gostávamos de ter feito muito mais. É, acima de tudo, uma convicção que eu queria hoje partilhar aqui convosco. Nós já saímos dessa governação há mais de 2 anos. E há uma convicção profunda que tenho. Se nós tivéssemos tido mais força naquele governo, se as nossas políticas tivessem tido a força suficiente para avançar no último ano daquele governo,
Nós não só tínhamos ganho as eleições, como tínhamos tido a maioria absoluta para continuar a governar. Não é só agora que nós fomos essenciais, nós já tínhamos sido essenciais nas últimas eleições legislativas se tivéssemos tido a força que as nossas ideias mereciam. Porque o país, na altura, ansiava por uma mudança política que o CDS propunha. O país pedia alterações que o CDS queria que se concretizassem. O país pedia uma força que o CDS não tinha, mas merecia. Mas não basta merecer, é preciso mesmo conquistar. A Assunção ensinou-nos muito isso nos últimos 2 anos também. Não bastava as pessoas serem simpáticas com ela, porque podiam ser simpáticas e depois não votar. Nós precisamos de ir atrás de cada voto. Nós precisamos de ir atrás de cada pessoa. Nós precisamos de ir atrás de cada problema para encontrar a solução para o mesmo problema. Mas precisamos também, aqui dentro, de saber como é que o vamos fazer. Sr. Presidente, eu vou terminar. Estou agora nos 10 minutos. Nós temos que ir todos, porque quem quer construir esta alternativa e quem quer chegar primeiro não pode prescindir de ninguém. Nós temos que ir juntos, porque quem quer liderar não pode ter falhas na coesão. Tem que estar coeso, consistente, capaz de enfrentar as adversidades que enfrenta quem quer liderar uma alternativa no país. E temos que ir fortes. Nós não podemos ficar à espera da força dos outros. Nós temos que construir a nossa própria força, com esta energia de quem nos apoia a cada dia, com esta energia de quem confia em nós e, acima de tudo, com a enorme energia que nos transmite quem tem no CDS a esperança para ainda acreditar na política. A política vale mesmo a pena, mas para que valha, nós temos que honrar esta missão e temos que cumpri-la com enorme competência para chegarmos ao resultado que queremos. Muito obrigado.